todos, se todos conseguem me ouvir. Estamos retornando do nosso intervalo. Para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Carlos Magno, sou professor da Unirio, do curso de enfermagem, atuo no projeto como pesquisador, e nós estamos continuando a nossa manhã, e vamos entrar agora no nosso terceiro módulo, que é o módulo que fala sobre o desenvolvimento socioemocional através do esporte, né? Gostaria já de antemão agradecer a todos que estão retirando um momento dessa manhã, né, para que nós estejamos juntos. Então, agradecer a atenção de todos, agradecer as falas da professora Sônia, da professora Natália, que foram tão boas e nos auxiliaram tanto, e dizer que vou me esforçar para que a gente possa manter esse nível e essa manhã que está agradabilíssima, né? Então, quando a gente fala do desenvolvimento socioemocional no esporte, o que isso nos quer dizer, né? Primeiramente, eu gostaria de chamar a todos para uma reflexão, porque quando nós estamos nos nossos núcleos, nas nossas atividades, será que a gente está ali somente ensinando como é que se pratica um esporte ou como se pratica uma atividade a uma criança, a um adolescente, a um adulto ou a um idoso? Será que a gente está ali somente trabalhando qual é a regra daquele esporte que a gente está fazendo no momento? A regra do futebol, do jiu-jitsu, ou como melhorar a técnica para a gente ser um excelente jogador de futebol, ou um excelente lutador de jiu-jitsu? Além disso, a gente acaba trabalhando outras qualidades, outros valores, outras habilidades, né? E a essas habilidades, quando elas tocam a gente no nosso emocional, no nosso psicológico, a gente está trabalhando realmente essas competências socioemocionais. Então, o esporte, ele nos possibilita desenvolver valores que são valores como a disciplina, como o trabalho em equipe, como a resiliência, o respeito às pessoas, o respeito a si mesmo, o respeito ao nosso instrutor, aos nossos colegas de time e até aos nossos adversários durante o esporte. Valores como a responsabilidade, a liderança, o respeito às regras. E é importante dizer que esses valores, eles vão nos ajudando, enquanto seres humanos, a podermos nos comportar em sociedade. E quando a gente sabe se comportar em sociedade, a gente pode dizer, de fato, que nós somos, então, cidadãos. Então, quando a gente trabalha essas habilidades socioemocionais, principalmente na criança, a gente percebe que a criança ela vai também se construindo como um ser humano que vai trazer esses valores para quando ela for trabalhar, para quando ela estiver na escola, para quando ela estiver dentro do seio da sua família. Quantos instrutores aqui já não devem ter recebido o retorno dos pais dizendo: olha, essa criança está se comportando melhor em casa, essa criança consegue me respeitar mais, essa criança consegue refletir melhor no momento em que eu estou chamando a atenção dela em relação a alguma coisa. E muitas vezes esse comportamento melhorado dessa criança, ele se deu início na atividade esportiva dentro dos nossos núcleos. Então, a gente já tem a possibilidade de verificar que a criança está se desenvolvendo como um cidadão através daquela prática esportiva. Então, o próximo slide e nas próximas apresentações, nós vamos trabalhar alguns exemplos práticos, exemplos do nosso dia a dia, para que a gente possa verificar de que forma essas competências socioemocionais
estão sendo desenvolvidas. Então, o esporte, ele estimula a disciplina e o comprometimento. De que forma a gente pode exemplificar isso? Por exemplo, quando a gente tem uma atividade esportiva voltada para idosos, por exemplo, o idoso, quando ele começa aquela atividade, ele pode começar a se queixar para a gente de dor, porque é uma atividade que ele não está acostumado a fazer. Ele pode se queixar de dificuldade, porque aquela atividade esportiva pode exigir muito dele, pode exigir força, pode exigir alguma resposta rápida, né? Um treinamento funcional que é feito com os idosos. Isso pode exigir muito dele quando ele está começando aquela atividade. Mas a partir do momento que ele traz para a gente aquela dificuldade, e a gente, como instrutor ou como colega de turma desse idoso, vai estimulando ele a fazer aquela atividade, no decorrer dos dias e dos encontros nos núcleos, ele vai percebendo que ele vai conseguindo fazer aquelas atividades. Mas ele precisa ter, primeiramente, disciplina, de não faltar, né, à atividade, de se esforçar um pouco mais. Não somente o idoso, mas qualquer pessoa que está fazendo uma atividade nova. Nós também, quando estamos fazendo uma atividade nova, a gente pode ter alguma dificuldade no princípio. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que a gente vai se estimulando a fazer aquela atividade e a gente vai melhorando naquela atividade, nós estamos adquirindo disciplina e nós não estamos desistindo. Isso traz para a gente um sentimento de que a gente não pode desistir no início. A gente não pode desistir na primeira dificuldade. E a gente transporta esse conceito para a nossa vida. A nossa vida, ela é feita de diferentes dificuldades. Mas no momento em que a gente percebe que a gente não pode desistir na primeira dificuldade, ou seja, a gente precisa verificar saídas e estratégias para que a gente consiga vencer essa dificuldade, a gente vê que muitas vezes a gente aprende isso no esporte ou na atividade esportiva. Então, com o decorrer dos encontros, a gente pode perceber que aquele idoso que lá no início estava reclamando de uma dor ou outra, no início daquela atividade, a partir de agora ele já não reclama tanto de dor. E ele mesmo chega para a gente e fala, olha, no início eu sentia muita dor, agora eu já não sinto tanta dor. No início eu sentia dificuldade, e agora eu não sinto tanta dificuldade. Então, essa disciplina e esse comprometimento que ele teve, ele consegue perceber quais são os benefícios desses valores que ele desenvolveu. E são valores que o idoso, a criança, o adulto, começa a transportar para a sua vida no dia a dia, e com isso, a gente percebe que isso foi uma sementinha que o esporte e a atividade no núcleo começaram a fazer. Próximo. O esporte, ele ensina ética e cooperação. Quando a gente participa, por exemplo, de um esporte coletivo, como é o caso do futebol, a gente percebe que num campo de futebol, a gente tem diferentes funções. A gente tem o centroavante, a gente tem o atacante, a gente tem o goleiro, a gente tem o juiz, a gente tem os árbitros, a gente tem os bandeirinhas, a gente tem o técnico, cada um com a sua função. A partir do momento que a gente aprende a respeitar a função de cada um, a gente consegue desenvolver um valor que é a questão da ética. Porque a gente percebe que cada um tem o seu valor e a sua função dentro daquele jogo, sendo da minha equipe ou da equipe adversária, ou até mesmo sendo de nenhuma equipe. Se eu não respeito a função do juiz na hora que ele me chama a minha atenção, na hora que ele me dá um cartão amarelo, na hora que ele me dá um cartão vermelho, eu não consigo ser um bom esportista. Porque o que isso vai gerar para mim? Isso vai me dar uma suspensão, isso vai me dar uma expulsão,
Isso vai poder me retirar do próximo jogo, dependendo da regra desse campeonato. Então, a gente aprende esses valores de ética e consegue, da mesma forma, transportar isso para a minha vida no dia a dia. Então, quando eu vou começar a trabalhar no meu emprego, se eu vou ser um professor, um engenheiro, se eu vou trabalhar numa equipe de vendas futuramente, eu vou também respeitar a função de cada membro da minha equipe, né? E eu vou respeitar o meu chefe, eu vou respeitar os meus colegas. Quando eu entendo o que é o fair play, por exemplo, que é o jogo limpo, né? Que é o senso de companheirismo pelos meus concorrentes, então, se eu respeito os meus adversários, eu consigo também desenvolver na minha vida esse valor de respeito a qualquer pessoa. Então, eu aprendo a ser um ser humano mais ético e mais respeitoso com as pessoas. E eu entendo que eu comecei a desenvolver isso na minha vida através do esporte. Então, próximo, por favor. O esporte, ele pode ajudar os alunos, e quando eu falo de aluno, eu estou falando do beneficiário que está desenvolvendo atividade esportiva no nosso núcleo, a desenvolver habilidades sociais como empatia, autocontrole e resiliência. E aí, na nossa ilustração, a gente coloca aqui a prática do judô, do jiu-jitsu, do karatê como um exemplo, mas isso pode ser levado para qualquer esporte. Então, por exemplo, quando eu estou praticando um esporte de luta, né? E às vezes, no calor do momento daquela luta, eu posso dar vazão a algum sentimento de raiva, a algum sentimento que eu queira realmente machucar o meu oponente. Mas por que eu não machuco o meu oponente? Porque eu percebo que aquela luta ali, ela não é uma luta real, ela é apenas uma competição. E existem técnicas esportivas para que eu aplique o golpe no meu oponente, mas que eu não faça um dano ao meu oponente. O meu objetivo ali é somente vencer aquele embate. E vencer aquele embate de uma forma limpa. Então, se eu naturalmente sou uma pessoa raivosa, eu vou controlar a minha raiva de que forma que, da forma que eu não vou extravasar a minha raiva e naquela luta fazer um dano ao meu oponente que vai me gerar alguma suspensão ou que vai me gerar alguma fama de que eu não sou um jogador que joga limpo, né? Então, a partir desse momento, a partir do desenvolvimento desse valor no esporte, eu consigo não somente enfrentar a minha raiva, mas eu consigo enfrentar outras coisas que eu detecto no meu comportamento, que eu sei que quando eu for conviver em sociedade, isso pode me trazer alguma coisa que não seja boa para mim. E a criança, ela reconhece isso, o adolescente, ele começa a reconhecer isso. E quando a gente é um instrutor, que a gente conversa sobre essas coisas com as pessoas que estão no nosso núcleo, fazendo aquela atividade esportiva, a gente também age como um facilitador para que a criança, ela perceba quais são os pontos em que ela não pode extravasar. Então, ela tem que controlar aquele comportamento para que ela desenvolva essa habilidade do autocontrole e da resiliência, né? Para que ela também tenha um controle sobre as suas emoções, para que ela não deixe que essa emoção possa fazer com que ela cometa um ato que ela não pode cometer, né? Seja por uma barreira ética ou até mesmo por uma barreira legal, né? Ou até mesmo para que ela não infrinja uma regra daquele jogo.
Próximo, por favor. O esporte, ele vai auxiliar na construção da autonomia das crianças. De que forma? Porque o esporte, ele influencia a forma como o aluno interage com o ambiente, como processa as informações e como constrói os significados. Então, é importante, principalmente quando a gente fala da criança, porque a criança ela é um ser humano em formação. Então, no momento em que a criança ela está no núcleo, ela não está ali somente praticando o esporte, mas ela está interagindo com outras crianças, com outros adultos. Ela respeita a vez dela na hora de pegar o lanche, porque a gente ensina isso para ela. Uma vez, quando a gente estava visitando um núcleo, para compartilhar uma situação com vocês, o instrutor disse para nós que as crianças que participam ali da atividade, elas não podem entrar no vestiário e deixar os seus pertences espalhados, que elas são instruídas a como utilizar o vestiário. Elas são instruídas a como deixar o chinelo fora do tatame para poder entrar no tatame descalço, que elas não podem deixar o chinelo jogado de qualquer forma. Então, são pontos que as crianças vão sendo ensinadas, mas que são pontos que elas vão também sendo levadas a refletir sobre como elas devem se portar, não somente no vestiário, mas quando elas saem dali, vão para casa, elas vão transportar aquilo para casa. Por exemplo, ela vai chegar e vai falar assim, eu vou usar o banheiro agora da minha casa, ou da casa da minha tia, ou da casa da minha avó, e eu não vou deixar o banheiro sujo. Eu não vou deixar as coisas fora do lugar. Eu vou utilizar o sabonete para lavar a minha mão, mas eu vou colocar o sabonete no lugar. São coisas simples, mas são coisas que vão realmente moldando a criança para que ela possa se comportar em qualquer outro lugar, de uma forma que o comportamento dela seja um comportamento adequado em qualquer situação ou qualquer espaço. Próximo, por favor. O esporte, ele reduz o estresse e a ansiedade. De que forma, né? Uma explicação biológica para isso. No nosso corpo, quando a gente está fazendo uma atividade física com constância, a gente vai liberar umas substâncias que são chamadas de endorfinas. O que são as endorfinas? São substâncias que vão falar para o nosso sistema nervoso que ele precisa se sentir bem. Ou seja, quando a gente pratica um esporte que a gente gosta, imagina a gente vendo o prazer daquelas crianças quando a gente dá uma bola para elas e a gente estimula elas a jogar o futebol. Elas já estão liberando as endorfinas. Por quê? Porque é um momento que elas gostam de fazer. É um momento em que elas vão melhorar o humor. É um momento em que elas vão melhorar a ansiedade. É um momento em que elas vão melhorar vão ficar mais tranquilas depois daquela atividade. E isso é uma explicação da biologia. Mas quando a gente passa a observar, né, a gente percebe que a partir do momento em que elas vão trabalhando essas questões de autocontrole, a partir do momento em que elas vão trabalhando o seu emocional através do esporte, você vê que elas também vão se tornando seres humanos em que elas não vão ser explosivas, por exemplo. Quando a gente vê que muitas vezes elas se desentendem e a gente, como instrutor, chega ali e fala assim, opa, não pode, eu sei que você está bravo, chateado, mas mesmo você estando bravo, você não pode ofender o seu colega. A partir do momento que a criança ela cria esse entendimento, no dia a dia dela, quando ela for tomar um ônibus, um transporte público, e ali dentro do transporte público passar por uma situação em que ela queira ofender uma pessoa,
ela imediatamente vai dizer assim, não, eu posso reclamar do meu direito, eu posso dizer, olha, essa atitude que você fez a mim me incomodou, sem que eu tenha uma atitude ofensiva. Então, a gente vai se tornando, à medida que a gente vai fazendo essas atividades, seres humanos menos estressados, menos ansiosos e também menos depressivos. Porque o convívio em sociedade, o convívio em equipe, essa troca que a gente tem com os nossos pares, com os nossos semelhantes, já é comprovado que isso faz com que a gente diminua um comportamento mais depressivo. O isolamento faz com que a gente seja mais depressivo, né? Quantas pessoas que durante a situação de pandemia que a gente viveu não desenvolveu uma depressão, né? Porque obviamente estava sentindo falta daquela interação. A nossa interação enquanto seres humanos faz com que colabora para que nós sejamos seres humanos menos depressivos. Próximo, por favor. O esporte vai ajudar na construção de uma autoimagem corporal positiva. E quando a gente lê essa afirmação, a gente pensa logo assim, mas o esporte, né, ele vai fazer com que eu emagreça, com que eu crie mais músculos. Então é dessa autoimagem que eu estou falando. Também, mas além desse desempenho físico, eu gostaria de chamar a atenção também na questão da resistência. Quantas pessoas que antes não praticavam esporte e que agora praticam, conseguem às vezes andar uma distância que sempre andavam assim para pegar o ônibus ou para ir no mercado fazer compra e se sentia muito cansado, e a partir do momento em que fez a prática esportiva, já não se sente tanto cansado. Quando a gente começa a fazer coisas do dia a dia que antes a gente não conseguia, principalmente quando a gente fala de um idoso, ou quando a gente fala de até um adulto, que antes era muito sedentário, e agora ele não se sente tão cansado, quando ele conquista uma atividade que antes ele se sentia cansado e agora ele não se sente cansado, ele começa a sentir uma satisfação dentro dele. Ele começa a se sentir autoconfiante. Ele melhora a sua confiança. Então, isso é importante porque a gente também está trabalhando a questão da autonomia. A autonomia é quando a gente tem essa autoconfiança. É quando a gente se sente suficiente para fazer uma atividade que antes a gente não se sentia suficiente para tal. E quando a gente traz isso para o esporte, imagina um esporte como a corrida. Uma pessoa que começa a fazer corrida agora, ela consegue correr só 100 metros, com muito cansaço, com muito esforço. Mas ela continua fazendo aquele esporte e um belo dia ela está correndo 5 quilômetros sem nenhum esforço. Imagina a realização que essa pessoa sente dentro de si. Ela olhar para trás e ela ver que antes eu corria tão pouco e me sentia tão cansado. Hoje eu corro tanto e me sinto tão bem. Isso faz bem para a nossa mente, isso faz bem para o nosso emocional. A gente começa a se sentir mais útil, mais produtivo. Então a gente está falando não somente de uma autoimagem positiva, corporal, mas também de uma autoconfiança, né? Então isso faz com que a gente se sinta bem enquanto ser humano. Próximo, por favor. O esporte, ele faz com que a gente desenvolva habilidades sociais importantes. Vamos falar da cooperação? Quando a gente está num time de futebol, eu começo a entender que eu não posso pegar uma bola lá do final do campo e ir levando essa bola sozinho até fazer o gol. O gol, eu até consigo fazer isso, mas o gol vai ficar muito mais difícil. Agora, se eu começar a passar a bola para os meus companheiros, a gente consegue fazer o gol de uma forma mais fácil. Isso é uma noção de cooperação.
eu entendo que eu preciso do meu colega de time para que o meu time possa conseguir pontuar. Então, eu começo também a ser um ser humano mais cooperativo. Eu começo a entender que se eu estou trabalhando num time, eu não posso trabalhar sozinho. Eu tenho que trabalhar dividindo as responsabilidades com as outras pessoas do meu time. E através disso, eu também estou trabalhando o trabalho em equipe, né? Porque eu reconheço o valor da pessoa que está no time comigo e eu também vou puxando o meu colega dizendo, ei, você é importante para que o nosso time possa vencer. Então, desta forma, eu consigo trabalhar não somente em mim, uma ação cooperativa, mas também no meu colega, para que ele também perceba que ele cooperando e estando junto, ele também tem valor. A gente consegue trabalhar a comunicação. Se eu estou num esporte e eu não converso com o meu técnico, não converso com os meus colegas, não troco com os meus colegas quais são as estratégias melhores para que a gente vença, o meu time provavelmente ele não vai ter sucesso. Então, quando eu trabalho com um esportista, que se ele tiver uma boa comunicação, e muitas vezes a comunicação não é só falar, às vezes a gente está no meio de um jogo e somente pelos olhares, pelos gestos, a gente consegue reconhecer qual é a estratégia que o meu time precisa fazer naquele momento. Então, quando nós somos seres humanos que sabem se comunicar, a gente consegue atingir o objetivo de uma forma mais precisa, mais rápida e mais satisfatória. Tá? Resolução de conflitos, né? Quando nós estamos trabalhando no esporte e trabalhando com os nossos beneficiários, volta e meia nos nossos núcleos pode acontecer algum problema. E é importante a gente, como um instrutor, chamar as pessoas para que a gente possa compartilhar estratégias. Como é que a gente pode resolver esse problema? Como é que a gente pode resolver esse conflito? Eu tenho essa sugestão, mas quais são as sugestões de vocês? Então, quando a gente trabalha nesse sentido cooperativo, a gente também consegue resolver conflitos com a ajuda de todas as pessoas. Então, o esporte, ele também nos proporciona essa habilidade. Próximo, por favor. O esporte, ele promove a sensação de pertencimento e acessibilidade. Quantas crianças, por exemplo, elas podem se sentir isoladas? E a partir do momento em que a gente chama aquela criança para participar, em que a gente mostra para aquela criança que ela é bem-vinda naquele espaço, e que a gente mostra que as outras crianças vão trabalhar junto com ela, e no momento que a gente é um time, não importa se a gente é alto, se a gente é baixo, se a gente é mais gordinho, se a gente é mais magrinho, se a gente corre muito, se a gente não corre tanto, a gente é um time. E se a gente é um time, a gente precisa vencer, não importa com quem esteja aqui. Então, a partir do momento em que a gente trabalha essa sensação, a criança ou o beneficiário, ele se sente que, independente das características que ele tenha, ou das habilidades técnicas daquele esporte que ele possua, ele é útil para o funcionamento daquele núcleo. Ele é útil para que o time ganhe a partida. Então, ele começa a desenvolver uma sensação de pertencimento. E é importante que nos nossos núcleos a gente converse sobre acessibilidade. Muitas vezes, quando a gente fala desse termo acessibilidade, a gente pensa nas pessoas que têm algum problema físico, ou algum problema mental, ou algum problema de locomoção, e a gente precisa incluir essas pessoas. Acessibilidade é isso também. Mas às vezes pode acontecer de no nosso núcleo a gente não tenha nenhum portador de necessidade especial.
mas a gente tem pessoas diferentes. E todos nós somos diferentes. E a acessibilidade, ela também faz referência a gente poder integrar as pessoas que são diferentes, de diferentes valores, de diferentes religiões, de diferentes localidades. Uma vez nós fomos visitar um núcleo onde os instrutores conversaram conosco. E aqui tem crianças de diferentes localidades, inclusive de localidades que são pertencentes a facções rivais. Mas no momento que elas estão aqui, a gente não fala de facção. A gente fala que quando a gente está aqui e a gente pertence a uma atividade e a gente pertence a algum núcleo, todos nós somos iguais e estamos aqui no objetivo de fazer a aula e praticar o esporte. Então, todos nós somos iguais aqui. Todos nós somos importantes aqui. Então, quando a gente trabalha essa sensação de pertencimento e acessibilidade, a gente está dizendo a cada pessoa do nosso núcleo: você é importante para esse núcleo. A sua presença aqui é maravilhosa. Você é muito bem-vindo aqui. No momento que a gente tem essa sensação de se sentir bem-vindo no local onde a gente está, a gente começa também a transportar essa atitude. Porque amanhã, essas crianças serão os nossos instrutores. Então, esses instrutores, eles também vão fazer com que outras pessoas se sintam bem-vindas em nossos núcleos. Próximo, por favor. O esporte, ele desenvolve a aptidão física, mas também a aptidão psicológica. E isso significa que, quando a gente pratica um esporte, a gente não está só aprimorando a nossa técnica naquele esporte. Eu não pratico futebol só para que eu faça um chute melhor. Eu não pratico futebol só para que eu corra melhor no campo. Mas eu pratico futebol para que o meu corpo aprenda aquela técnica do futebol, mas eu, ao mesmo tempo, estou aprendendo outras técnicas, como, por exemplo, concentração. Eu poder acompanhar o movimento da bola no campo exige muita concentração. Eu poder chutar a bola e, ao mesmo tempo, não cometer uma falta no meu adversário me exige muita concentração. Eu poder ser um goleiro e, ao mesmo tempo, estar de olho em todos os lances que estão acontecendo no campo, não somente na bola, me exige muita concentração. E, com isso, nós estamos trabalhando não só essa questão da concentração, mas estamos trabalhando outras técnicas, como a autoconfiança, como a gente poder controlar a nossa tensão. Se eu estou ali no meio da competição e eu estou muito estressado, esse estresse ele vai ser um fator que vai me impedir de ganhar aquela competição. Então, eu tenho que controlar o meu estresse se eu sou uma pessoa muito estressada. Então, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando técnicas que vão além do meu físico, mas estão na minha mente, no meu emocional, no meu psicológico. Então, eu também estou aprimorando essas técnicas mentais e emocionais. Próximo, por favor. E, concluindo, o esporte, ele auxilia a criança a lidar com emoções de forma saudável. Quando a gente está numa competição esportiva, né? E a gente trouxe até o exemplo do filme Divertidamente 2, que vocês podem ter visto, pois passou recentemente no cinema. A personagem principal do filme, ela pratica um esporte, né? E durante a partida, que acontece quase no final do filme, ela está ali sendo, vamos dizer assim, de uma certa forma, sendo atacada pelas diferentes emoções dela, né? E a partida acontecendo,
e ela se sentindo pressionada a dar um resultado positivo para o time dela naquela partida, mas ao mesmo tempo se sentindo ansiosa e triste e com raiva, né? E ao mesmo tempo ela percebe que se ela se deixar levar por todas essas emoções, de uma forma que as emoções a dominem, ela não vai conseguir dar um bom resultado para o time dela, e ela não vai conseguir vencer a partida. Mas a partir do momento que ela entende que essas emoções são úteis a ela, mas que não podem dominá-la, ela percebe que ela pode conviver com todas essas emoções e, ao mesmo tempo, ser uma excelente esportista. Então, ela entende que ela pode experimentar essas emoções, ela pode senti-las todas, mas ela pode, ao mesmo tempo, fazer com que ela não seja vítima de nenhuma dessas emoções. Então, é importante, quando a gente está numa situação de esporte, porque a gente entende que o objetivo final é a gente sair daquela partida vitorioso, e muitas vezes a vitória não está propriamente, né, no placar favorável. Às vezes a gente perde uma partida, mas a gente sente que a gente fez um bom jogo, e isso é muito bom, né? Então, até nisso, as nossas emoções são trabalhadas, porque o importante é eu saber quais são os benefícios daquele esporte, né? E, ao mesmo tempo em que eu estou praticando aquele esporte, eu estou trabalhando o controle da minha ansiedade, da minha raiva, da minha tristeza, porque a derrota vem, né? O resultado ruim vem, mas ao mesmo tempo eu sei que não é todo dia que eu vou ter um resultado ruim. E então eu consigo fazer com que aquilo tenha um novo significado. Então eu estou controlando a minha emoção da tristeza e trabalhando essa tristeza para que ela não me domine. Então, com isso, a gente entende que a gente passa, né, por um processo evolutivo enquanto ser humano. E a prática esportiva, ela nos auxilia muito nesse processo. E uma coisa que eu gostaria de deixar para poder encerrar a minha fala hoje é que quando a gente fala de cidadania, muitas vezes a gente entende isso como um termo assim muito filosófico ou muito político, né? Mas a cidadania nada mais é do que a gente ser cidadão. E o que a gente tem que fazer para ser cidadão? A gente tem que respeitar a lei, a gente tem que ter valores, a gente tem que ser ético, a gente tem que ser profissional. Então, nos nossos núcleos, quando a gente está praticando as atividades esportivas, a gente muitas vezes nem percebe, mas a gente está trabalhando essas questões. Eu estou respeitando o meu colega, eu estou respeitando o meu adversário, eu estou sendo ético. E isso vai fazer com que eu seja ético no meu trabalho. Isso vai fazer com que eu seja ético quando eu estiver num supermercado e uma pessoa me der um troco a mais, eu falar assim, esse troco está a mais, né? Então eu vou ser ético nessa forma. E onde eu aprendi esses valores? No esporte, né? Nós visitamos um núcleo, e novamente trazendo mais um exemplo de núcleo, onde as crianças naquele dia estavam tendo uma aula especial com um adulto, mas que era uma criança que cresceu naquele núcleo, praticando o jiu-jitsu. Ele ficou tão bom no jiu-jitsu que ele decidiu se tornar professor de jiu-jitsu, e hoje ele dá aula de jiu-jitsu nos Estados Unidos. E como ele estava no Brasil visitando a família, ele decidiu visitar o núcleo e ofereceu uma aula para as crianças, né? Pelo afeto que ele tem com aquele núcleo. E é importante porque naquele dia
as crianças não estavam só tendo uma aula de jiu-jitsu com um professor diferente, mas elas estavam vendo um professor que até ontem era igual àquelas crianças. Uma criança de comunidade, uma criança que poderia crescer muitas vezes sem perspectiva, mas que viu através do esporte uma chance de crescer, uma chance de se tornar cidadão e uma chance, inclusive, profissional, porque é a profissão que ele segue hoje em dia, como professor e como atleta de jiu-jitsu. Então, olha a aula que as crianças tiveram naquele dia. Não foi uma aula somente de jiu-jitsu, mas também uma aula de cidadania. Então, é importante que nos nossos núcleos nós muitas vezes não percebemos, mas nós estamos ensinando muitas vezes a todos os beneficiários como se portar em sociedade, como ser cidadão. Então, dessa forma, eu encerro a minha fala deste módulo, agradecendo a todos, né? E muito obrigado pela atenção. E qualquer dúvida, podem sinalizar no chat, que voltaremos novamente para tirar todas as dúvidas, tá? Muito obrigado.